Pequim não dá sinal que vai recuar. A impressão que eu tenho é que vai chegar um momento que eles vão sentar na mesa e vão conversar. Que os Estados Unidos e Trump tentam, então, uma trucada muito grande, mas Pequim percebe, porque o que acontece? O comércio americano para a China representa 11%. E claramente que 11%, e o comércio americano é gigante, é muita coisa. Mas o mercado interno chinês, com 1,4 bilhão de pessoas, é muito maior do que o americano. Além de tudo, quando a China, os Estados Unidos justamente taxa outros gigantes asiáticos, como o Vietnã, Japão, Coreia do Sul, a própria Índia, Taiwan. Aliás, os Estados Unidos ter taxado Taiwan é um assunto à parte aqui que a gente tem para conversar, porque ele decide muitos dos jogos, que foi quase um favor que ele fez à China, né? Na primeira guerra comercial, Taiwan aceitou sancionar a China com os chips. Então, ela perdeu um baita parceiro, engoliu a seco para ficar bem com os Estados Unidos e sancionou. Agora a gente tem um governo em Taiwan que é oposição à China, e era pró-Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vai lá e taxa Taiwan em 32%. E quando você abre isso, é realmente... Primeiro que, ao taxar Taiwan, eles reconhecem Taiwan como um país, rompendo a política de uma só China. Então, já tem... Ou essa lista foi feita em muitas pressas, que é o que eu desconfio, ou é uma provocação, que também é um problema. E gera ao partido da oposição em Taiwan, o Kuomintang, um grande argumento, porque olha só, a primeira guerra comercial, a gente ficou próximo dos Estados Unidos, perdeu o mercado para a China, e agora a gente é sancionado pelos Estados Unidos, e ficamos com qual mercado? Uhum. Então, ao fazer isso, a Trump joga Taiwan novamente para usar uma linguagem simples, mas no colo da China. E faz isso com outros concorrentes da China, como a Coreia e como o Japão. E, além de tudo, tem outro gigante asiático, que é o Vietnã. Então, quando a gente olha a questão, se eles estão taxando pelo superávit, primeiro a gente vê que realmente há uma reorientação do sistema mundo para a Ásia. Porque os maiores superávites eram na Ásia. Depois que a curto prazo a gente tem essa questão, as taxações, como eles vão se movimentar. Obriga esses países a se reorganizarem. E aí, se eles vão conseguir dar uma resposta, talvez em bloco tenha maiores chances. Mas, no mínimo, obriga esses países a se reorganizarem. E a longo prazo, me questiono como os Estados Unidos vai fazer com a política externa, porque já era lá do governo Obama, a Hillary Clinton já tinha escrito num artigo, acho que da Foreign Policy, isso em 2011, que os Estados Unidos haviam, não usou essas palavras, mas em termos simples, se distraído com o Oriente Médio, que o grande pivô agora para o crescimento americano era a Ásia, com a questão das bombas da Coreia do Norte, com a questão do crescimento tecnológico, e em específico a disputa no Mar do Sul da China, e em específico a China. Então, que a estratégia americana era justamente fortalecer laços com Tailândia, Japão, Coreia do Sul, e criar laços e trazer para si o que eles vinham fazendo com Taiwan, Vietnã e outros países da região. E o que a gente vê é que, embora Trump dê respostas pragmáticas, a gente vê que esses cálculos foram calcular o superávit e taxaram. Deram respostas pragmáticas, ok, mas a longo prazo, como que os Estados Unidos vai organizar isso em política internacional? Quando a gente vê a questão da China, é que ela tem continuidade. Ela foi aos poucos, foi crescendo. Saiu do low profile, começou a dar as cartas conforme foi enriquecendo os organismos internacionais, e ela tem essa questão de uma política com continuidade. Agora, os Estados Unidos, ele teve esse rompimento de estratégia, que a curto prazo, então, talvez dê alguma resposta, mas eu consigo imaginar, eu imagino que vocês também, inflação dentro dos Estados Unidos. Então, vai haver uma pressão popular
porque o eleitor pensa com o bolso, e a gente sabe disso. Se as coisas aumentam, o nível de popularidade de um governo cai. Uma outra questão é que, com a globalização, as peças elas são feitas de maneira fragmentada. Então, por exemplo, um produto que é feito nos Estados Unidos tem uma peça que vem do México. Sim. Se essa peça entrou mais caro, esse produto vai ficar mais caro. Então, além de gerar a taxação do Trump, o caos externo, vai causar um caos interno também. Isis. A impressão, assim, para responder a pergunta que eu tenho, é que vai haver um momento que vai ser necessário negociar. Eu não vejo, vai ficar insustentável a situação ali. A China, que é o mercado americano, enquanto isso a China foi pavimentando após a Primeira Guerra Comercial a nova Rota da Seda, o mercado com o sul global. E isso vai colocar o mundo numa situação de, olha, precisamos nos organizar.